Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. No último vídeo eu compartilhei uma experiência aqui minha e falei que eu ia trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os processos alquímicos, né? E a simbologia que tem por trás disso entre a psicologia e a alquimia. E o primeiro procedimento que a gente vai começar a falar um pouquinho aqui é sobre a calcination. A calcination, ela simbolicamente está associada ao fogo, ou seja, algo, né, que dentro desses nossos processos psicológicos, né, em relação à psique, o inconsciente, o consciente e o self, dentro desse processo de individuação, é quando a gente precisa transformar, né, purificar algo em nós. Então, pensando como a simbologia do fogo, pensa que é algo que a gente vai queimar, né, para poder se transformar em alguma outra coisa. Trazendo isso numa visão um pouco mais prática, imagina que foi até que eu comentei no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar os cards disponíveis, vai aparecer aqui na tela para você. Imagina quando a gente está passando por algum momento difícil ali na nossa vida e a gente precisa fazer a integração desses opostos, né? Do inconsciente com o consciente. E nesse processo, né, nesse confronto, para que esses opostos possam se reconciliar para transformar em alguma coisa. Só que antes desse processo, né, porque a gente tem que pensar assim, são diversos procedimentos, tá? Eles não ocorrem numa sequência específica, eles podem acontecer simultaneamente, e esse processo ele é muito individual, tá? É da jornada de cada um de nós. Então nessa fase da calcination é aquele momento que a gente tá lidando com confronto, tá lidando com desafio e queima, e dói, mas aquilo precisa ser transformado dentro de nós. Então, imagina que você esteja passando talvez por algum problema de saúde, financeiro, de relacionamento. E às vezes a gente tem a tendência, muitas vezes, e eu falo também pelas minhas experiências, da não aceitação. A gente nega aquela situação, mas a gente não se permite compreender o que aquela situação está querendo mostrar para mim, o que eu tenho que aprender com aquilo, o que eu tenho que integrar, né? Como que eu faço esse confronto entre esses lados opostos. Então, normalmente, que eu até mencionei, é uma visão romântica da vida, achar que a gente não vai ter problemas, né? Mas o que muda, né, nesse processo psicológico é a maneira que a gente encara, a maneira que a gente enxerga esses desafios que podem ser de diversos âmbitos. Então, normalmente, dentro desse processo alquímico, né, nessa relação de psicologia e alquimia, a gente sempre vai ficar no dissolve e coagula, que são outros procedimentos, né, que seria a solution e a coagulation, que daí eu vou trazendo aqui nos exemplos, tá, dos próximos vídeos. Então, imagina a calcinatio relacionada ao fogo. Eu preciso queimar algo para que esse algo se transforme em alguma coisa. Queria aproveitar aqui e fazer uma metáfora aqui, né, com vocês. Certa vez existia uma lagartinha e essa lagarta vivia a vida dela ali basicamente assim. Ela comia a folhinha, cagava a folhinha e dormia. Perdoa a expressão, tá? Então ela ia de novo no dia seguinte, comia a folhinha, cagava e dormia. Dia seguinte, mesma coisa. Comia a folhinha, cagava a folhinha e dormia. E essa vida foi ficando, sabe? Uma vida sem sentido para ela, uma vida... ela não entendia muito bem. Ela falava, cara, será que a vida é só isso? Se for só isso, sabe? Eu não quero continuar vivendo assim. Em contrapartida, ela também não queria ser consumida pelos predadores. E aí essa lagartinha pegou e falou assim, quer saber, eu desisto. Eu vou me jogar aqui dessa árvore, eu não quero mais ver dessa forma. Só que daí ela olhou, ela falou, bom, veio uma inteligência, né, e fez ela refletir, bom, essa altura aqui, se eu me jogar, ela é baixa, provavelmente eu não vou conseguir tirar minha vida e, pelo contrário, pode ser que eu só me machuque um pouquinho e vai só dificultar eu me locomover.
Ela pensou, ela olhou pra cima, ela falou, quer saber? Eu vou subir, vou ficar subindo, porque quando eu chegar numa certa altura, aí sim eu vou garantir que a hora que eu saltar, que eu me jogar de uma altura maior, aí sim eu vou conseguir finalizar, acabar com a minha vida. Então foi passando o tempo, essa lagarta foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aí ela já nem comia mais, porque ela nem se preocupava, ela só queria realmente subir para ela conseguir dar um cabo e finalizar com a vida dela. Só que aí chegou um dado momento, conforme ela ia subindo, ela foi ficando fraca, porque ela não comia mais as folhas, né? E aí ela parou em um determinado galho, aí ela olhou para baixo, daí ela falou, agora acho que dá. Só que ela tava tão fraca, que ela acabou desmaiando antes dela se jogar. No dia seguinte ela acordou e aí ela percebeu que ela estava enrolada num monte de coisa e se sentia fraca, e ela tentava sair e não conseguia. E ela não entendia, né, o que era aquilo, ela dentro daquele negócio. E aí com muito sacrifício, com muito esforço, ela foi e conseguiu sair daquele negócio que fechava ela, um suposto casulo. Mas ela percebeu que ela estava fraca. E aí com muito esforço, né, rastejando, ela foi e conseguiu comer uma folhinha. Aí ela estava ainda desanimada, ela falou, não é assim, não vai dar. Dessa vez, agora que eu tô aqui no alto, já olhei que tá bem alto, eu vou me jogar. No que ela se jogou, ela percebeu que ela começou a voar. Bateu asas, começou a voar, ela falou, que incrível. Daí ela começou a voar, ela via outras árvores, folhas, plantas. Daí ela falou, caramba, eu tava aqui nessa altura para querer me jogar e agora de repente eu tô voando, tem outras coisas acontecendo. Caraca! E aí ela foi voando, ela falou, caramba, eu realmente queria me jogar, mas agora eu não quero mais me jogar. Olha aqui, tem outras opções. Ela via, né, ali do alto de onde ela estava, que ela conseguiu voar mais alto. Ela falava, tem outras coisas, não quero. Ainda bem, né, que aconteceu isso, que eu não me joguei. Quero continuar voando. Aí ela foi, fazia uns voos rasantes. De repente, ela estava voando, aí ela viu próximo de um lago ali 2 borboletas. E essas borboletas estavam fazendo amor, né? Tava acasalando. Aí ela chegou perto e falou assim, o que vocês estão fazendo? E essas borboletas falaram assim, estamos fazendo amor. Ela falou, caramba, como é que eu faço para fazer isso também? E aí uma das borboletas falou assim para ela, você precisa estar preparada. E aí quando essa borboleta falou isso para ela, que ela precisava estar preparada, ela começou a psiquificar. E nesse processo de psiquificação, que é o quê? Ela começou a dar qualidades, características, conceitos a um objeto externo, fora dela. Isso normalmente acontece com os mitos, com os símbolos, com a religião. E daí ela falou, tá bom, eu vou me preparar. E aí, nessa experiência, quando ela foi se jogar e começou a voar, ela viu que tinha outras folhas, né? E ela se lembrou que tinha uma folha vermelha. E ela falou, bom, se eu passar essa folha vermelha em mim, porque essa borboleta, ela era meio amarelinha, mais simplesinha. E essas duas que ela viu acasalando, fazendo amor, eram borboletas coloridas. Então ela falou assim, bom, eu vou pegar essa folhinha vermelha, vou passar em mim. E aí acho que eu vou ficar preparada. Então ela foi, passou essa folha nela, então formou umas pintinhas vermelhas nela. E aí quando ela foi voar, ela percebeu que o voo estava um pouco mais denso, pesado, né? Que ela não tinha mais aquele voo alto, que ela não dava mais aquelas rasadas. Ela falou, bom, acho que tá faltando alguma coisa ainda, né? Preciso me preparar mais. E ela também se recordou que tinha uma outra folha, que se ela passasse nela, essa folha ia deixar ela com umas pintinhas, umas bolinhas verdes também. E aí ela foi lá, passou essa folha verdinha, ficou com essas bolinhas verdes. Isso daqui a gente já vê o processo dela, né, da criação da persona. E aí ela foi, continuou a voar. E aí de repente, né, agora que ela tava com essas bolinhas vermelhas e verdes, ela encontra uma outra borboleta com as mesmas características que ela. Ela falou, uau, é agora. Aí elas foram e acasalaram, fizeram amor.
Mas aí elas viram que foi um processo tão xoxo, né, que elas não estavam se sentindo assim confortáveis, à vontade. Daí ela falou, poxa vida, esperava mais, que saco. E aí ela percebeu que ela não estava bem, ela assumiu que ela não estava bem. Então ela pegou e falou assim para sua borboleta companheira, quer saber? Eu vou mergulhar nesse lago, em águas profundas, e eu vou me lavar. E ela foi, mergulhou e se lavou e voltou às suas características, aquela simples borboleta amarela. E a sua companheira olhando isso falou, vou também. E foi. E no que elas foram, aí sim, de novo elas acasalaram e aí deu aquele match perfeito, foi tudo muito lindo, estava tudo muito gostoso, numa experiência. E nisso veio outra borboletinha voando, olhou para aquilo e falou assim para elas, o que é que vocês estão fazendo? Aquela mesma pergunta que ela havia feito lá atrás. E a borboleta falou assim para ela, tenha fé, continua voando, continua indo para frente, não olhe para trás, que no momento certo, na hora certa, a vida vai te mostrar como você faz isso. Tô pegando essa metáfora, né, dessa lagarta que virou a borboleta, olha todo o processo que ela teve e às vezes a gente faz esse mesmo processo na nossa vida, né? Às vezes a gente compreende não, a gente complica muito as coisas ao invés de buscar a compreensão, o sentido e o significado. Então, dessa forma, eu penso que nós precisamos viver para morrer as nossas experiências. E às vezes quando a gente rejeita em fazer isso, a gente precisa passar pela experiência de morte para poder viver e conhecer a vida. Então, esse é um, né, dos primeiros processos da psicologia e alquimia, a calcinatio, associada ao fogo, processo de queimar, de doer, de arder, para que a gente consiga transformar aquilo que a vida está mandando para nós, que a gente precisa integrar dentro de nós para que a gente consiga viver, né, ter atitudes, pensamentos e comportamentos que expressam de fato aquilo que a gente realmente é, né, a nossa verdadeira essência. Então, espero que de alguma maneira esse vídeo tenha contribuído com você. Se contribuiu, se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. Nos próximos vídeos eu trago aqui os outros procedimentos. Um beijo para você e até o próximo vídeo.